é motivo de alegria, né, estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus, aprendendo uns com os outros, né? A verdade que, apesar de hoje eu estar com a oportunidade da palavra, também, né, estou aqui para poder aprender com os irmãos, né, aquilo que os irmãos podem acrescentar. É um estudo. E se nós formos falar de um estudo ele acaba não fechando nele próprio, né? Tem sempre, até por não ser uma palavra viva, tem sempre algo novo, né? Até dentro do contexto histórico também. Então, os irmãos estejam à vontade também para poder acrescentar, para poder estar falando algo que os irmãos tenham conhecimento, tá bom? Até porque, quando nós vamos falar das 12 tribos, né, existem ali aquelas que eu posso denominar como as mais famosas, né, aquelas mais populares, por assim dizer, né, e outras tribos que são menos faladas, menos pregadas, e o ensino até a respeito delas é menor. Então, falar sobre a tribo de Zebulon, né, também é um baita desafio, tá bom? Então, os irmãos podem estar acrescentando, tá bom? E aquilo que de dúvida eu puder esclarecer, estarei fazendo em nome de Jesus. Como eu aprendi com o meu professor, né, não sei também é uma resposta, né, não temos aqui a intenção de ser dono do saber, mas aquilo que nós não pudermos responder hoje, numa próxima oportunidade, certamente traremos aqui aos irmãos, tá bom? Então, vamos falar sobre a tribo de Zebulon, né? Mas eu gostaria de fazer uma introdução antes, vamos fazer uma introdução, né? Zebulon, né? Ali o sexto filho de Lia, né, ou Leia, em algumas versões, os irmãos vão encontrar Leia também, tá? Não está errado, em algumas versões Lia, em outras versões da Bíblia vão encontrar Leia, tá bom? Mas está falando da mesma pessoa, tá bom? Filho do patriarca Jacó, ok? E eu quero ir lá no início, né? Vamos falar do início, tá bom? Tá dando microfonia, tem que despacho, Senhor, funcionário. Tem como desligar o microfone? É o seu, tá dando microfonia. Amém. A paz. Amém, a paz. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos dar continuidade, pessoal. As 12 tribos, elas nascem dentro de um contexto do cumprimento da promessa de Deus, a qual ele fez a Abraão, né? Como hoje é o segundo estudo, talvez essa fala se repita, né? Porque é necessário nós lembrarmos a origem das 12 tribos, ok? Então, se os irmãos puderem abrir comigo aí, Gênesis, tá bom? O livro do Gênesis, tá bom? Lá no início de tudo. No Gênesis, no capítulo de número 12, está escrito assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Então, eu já vou marcar aqui na minha Bíblia, tá bom? Vou aqui, olha, a promessa aqui, olha. Toma uma atitude, Deus fala para Abraão, toma uma atitude, ok? E a partir dessa atitude, tá, eu farei de você uma grande nação. Que atitude é essa, pastor? É uma atitude de sair da casa dos pais? Irmãos, sim, mas não define-se. Não podemos definir somente isso. A atitude dele foi de obediência, ok? Então, Abraão, para ele viver, sabe, a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, a primeira atitude que ele teve que fazer não foi de sair da casa do pai, sabe, da parentela, mas foi de conceber no coração dele a obediência ao Senhor, ok? Então, a obediência ao nosso Deus é o princípio de toda a sabedoria,
tá bom? Já diz a palavra. Então, Abraão, ele toma, né, ali essa decisão no seu coração de obedecer ao Senhor, tá bom? Para que essas bênçãos se cumprissem, ok? Vamos continuar. E aí Deus continua falando para ele: e o abençoarei e o engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Vamos lá, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui Deus ele já faz uma promessa a Abraão, ok? Abraão, obedeça, faça aquilo que eu estou te direcionando, tá bom? E você será pai de uma grande multidão, de uma grande nação, tá bom? Surge ali essa primeira promessa sobre a vida de Abraão, ok? Mas nós vamos observar, irmãos, até chegar às 12 tribos, tá? Que um processo meio desafiador vai acontecendo ao longo dessa jornada. O primeiro processo, Abraão ele se coloca na posição de obedecer, mas Abraão ele é casado com uma meia-irmã de nome Sarai, né? Vamos tratar já por Sara, tá bom? Vamos tratar pelo nome dela, Sara. Abraão e Sara. Deus vai mudar o nome deles, né, lá na frente, mas vamos já tratar aqui como Abraão e Sara, ok? Sara, a Bíblia vai dizer que Sara ela tinha algo no corpo dela que impedia que ela fosse eu vou chamar de ferramenta para que a promessa se cumprisse. Sara era estéril. Anotem na sua Bíblia também aí, Gênesis, capítulo 12. Vamos lá, Gênesis 12. Vamos ler aqui o verso de número 15. Vamos começar a ler aqui o verso de número 15. Diz assim o texto. Deixa eu me achar aqui, irmão, que a minha letrinha aqui é pequena. Vamos lá. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó, e este, por causa dela, tratou bem a Abraão, a qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, né? O Sara, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Porque não me disseste que ela era sua mulher, e porque me disse que ela era sua irmã. Foi por isso que a tomei, né? Para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos ao respeito de Abraão, e eles o acompanharam, e ela e sua mulher, e tudo que possuía. Irmãos, aqui está narrando uma trajetória de Abraão. Abraão, em um tempo de dificuldade, ele sai ali do tempo da sua peregrinação, desce ao Egito. Quando ele desce ao Egito, ele comete um ato de mentira por medo de morte, com medo de morrer. Ele diz que Sara era sua irmã, em parte era, mas ele era casado com ela como meia-irmã, né? Faraó tem interesse por ela, ok? Mas Deus traz à tona, Deus revela que Sara era a mulher de Abraão, ok? Mas até então ali eles não tinham filhos, ok? Irmãos, lembrem-se disso. Sara era estéril. Agora sim. Tem um retorno, irmãos. Tem um mistério aí. E aí? Ô, Glória. É o tio. Ô, Glória. Amém? Isso aí. Vamos dar continuidade, então. Que eu estava ouvindo um retorno aqui. Vamos lá. Ok? Irmão, só um minutinho, por favor. Me perdoa. Sim. É porque sim. eu não sei o que está acontecendo. Eu até falei, mas o microfone meu estava fechado. Tem um grupo de irmãos querendo entrar e não está conseguindo. Aí, toda hora, eu não sei como, eles me colocam em um grupo que está 4 ou 5 irmãos. Aí eu até perguntei se eles têm um link, eles falaram que não tem um link. Eu não sei o que está acontecendo, mas está até um outro grupo que não está aqui, eles estão tentando entrar. Deixa eu perguntar, eles não estão conseguindo entrar com o link que foi enviado? Também, acabaram de me ligar.
Esse Peraí, grupo gente. acabou de me ligar. Tá bom, peraí, gente. Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. Eles estão tentando entrar, já enviaram o link para eles Eu e não tá perguntei se conseguindo? alguns falaram que não tem o link. A Laura entrou. Então tem que enviar o link, porque não adianta ficar enviando outro link, chamada de vídeo, entendeu? Quem não tem o link e conhece essa pessoa, envia o link, tá bom? Eu não conheço ninguém. Então vamos dar Deixa eu ver continuidade. aqui. Deixa eu ver se na minha chamada. Quem que foi? Não, mãe. Pode ser que eles tenham entrado em um link antigo. Então foi feito um, tá? Vamos tirar aí o microfone e vamos deixar o pastor continuar e quem puder entrar em contato com esse pessoal aí, só para não atrasar o pastor também. Amém? Então vou dar continuidade, tá bom? Vou deixar os administradores aí ajustar, porque eu também, dessa tecnologia aqui, é novidade para mim, tá bom? A minha conexão também está mostrando que a minha conexão está fraca. Se os irmãos não estiverem me ouvindo, os irmãos sinalizem para mim, por favor, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade então. Aí no Gênesis capítulo 16, irmãos, vai dizer assim, olha, ora, Sara, ou Sarai, né, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, ok? Ela estava numa condição de esterilidade. Então, para o projeto das 12 tribos nascer, irmãos, era necessário que o pai de multidões, Abraão, ele começasse a gerar, ok? Nesse processo, Sara, né, apresenta ali a sua serva Agar, né, no intuito de gerar ali uma grande nação, mas não era o projeto de Deus. Uma grande nação, de fato, acontece através de Ismael, mas não era ainda a promessa de Deus. Enfim, irmãos, Deus, ele abre a madre de Sara, ok? E Sara concebe, ela vai dar à luz ao seu filho chamado Isaque. Isaque agora, irmãos, depois da morte dos seus pais, Isaque continua sendo participante dessa promessa. A promessa que estava sobre o pai agora recai sobre o filho. Aí vamos mais uma vez. Isaque casa-se com Rebeca. E a Bíblia vai dizer que também Rebeca não podia gerar. Rebeca também era estéril, tinha dificuldade para a gestação. Pastor, por que o senhor está falando sobre esterilidade? Irmãos, as 12 tribos, tá bom? Para que elas acontecessem, um milagre da parte de Deus foi necessário. Sabe? Deus, ele precisou intervir, sabe? Para que aquelas mulheres pudessem gestar. Sara, Deus pega e faz uma promessa. Rebeca, Isaque se coloca em oração, sabe? Você vai encontrar lá no Gênesis, capítulo 25, o verso de número 21. Marca na sua Bíblia aí, Gênesis 25. Tá? Gênesis 25, o verso de número 21, vai dizer assim, ó, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, eu sei que ainda vou chegar em Zebulon, espera aí, tá bom? Mas eu quero abrir um parênteses, sabe? Irmãos, esterilidade hoje não está somente relacionado a uma gestação de 9 meses, ok? De repente, existem áreas dentro do casamento, dentro da família, sabe, que vivem um estado de esterilidade. Então, é necessário o quê, pastor? Esposo, ore pela sua esposa, impõe as mãos sobre ela, peça ao Deus dos céus que em nome de Jesus, sabe, aquela área na família, sabe, que está estéril, que não produz, que não gera, mas que existe uma promessa da parte de Deus, comece a gerar, ok? Para que a madre, irmão, seja aberta, tá bom? Então, pega essa senha aí, em nome de Jesus, esse código, anota isso aí e declare, olha, eu preciso orar pelas áreas estéreis da minha família, pelas áreas estéreis da minha casa, da minha vida, do ministério a qual eu faço parte, ok, irmão? Se coloquem nessa posição, tá bom? Temos respaldo para isso e Deus ouve e abre a madre. E aconteceu, irmãos, Rebeca, então, ela dá à luz a gêmeos, ok? Esaú, o mais velho, Jacó, o mais moço. Já conhecemos a história, né? E ali também, debaixo de uma fala de Deus,
também Jacó ali acaba usurpando o primeiro lugar, tá bom? O primeiro lugar que cabia ao irmão, ele toma esse primeiro lugar e ele tem que fugir da presença do seu irmão, ele tem que fugir da presença do seu pai e nunca mais torna a ver a sua mãe. Agora, esse mesmo Jacó chega na terra da sua mãe, lá na casa do seu tio, Labão, ok? E ele vai se interessar, ele vai se apaixonar por uma moça chamada Raquel, filha do seu tio. O seu tio propõe que ele viesse a trabalhar 7 anos por ela. Ele trabalha 7 anos por ela, mas na hora de entregá-la, ele, na verdade, entrega a irmã mais velha, chamada Lia ou Leia, em algumas versões. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 29, o verso de número 31. Jacó agora, vendo que foi enganado, conversa com seu tio, propõe trabalhar mais 7 anos para que casasse com a mulher a qual ele amava. Aí, mais uma vez, irmãos, nós vamos ver a esterilidade também aparecendo no contexto, tá bom? Tá? Mais uma vez, havia uma esterilidade no contexto de Abraão, no contexto de Isaac e no contexto de Jacó também. Irmãos, para nós vivermos, às vezes, sabe, a plenitude, a bênção completa, entenda bem, nada vai vir de mãos beijadas, nada vai vir assim muito fácil, sabe? Existem lutas a serem travadas, e eu já quero te encorajar a não desistir. Se você está diante de alguns enfrentamentos, promessas a qual o Senhor fez a você, fez aos seus pais, fez aos seus avós, e você aguarda aí no cumprimento dessas promessas na sua vida, e você vê dificuldades, eu quero te dizer, sabe, não retroceda, aguarde, fique firme, ore, busque ao Senhor, porque fiel é aquele que fez a promessa, irmãos. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, não tenha dúvida, ok? Vamos ler aqui o texto. Gênesis capítulo 29, o verso de número 31. Quando o Senhor viu que Lia, tá? A esposa, a primeira esposa de Jacó, que não era a esposa do coração, não era a esposa amada, ok? Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Entenda bem, olha a esterilidade vindo aí, sabe? Porque, irmãos, por mais que Raquel fosse amada de Jacó, sabe? Ele tinha um compromisso também, sabe? Com Lia. Ele tinha um compromisso com Lia, mas uma era desprezada. Ambas, irmãos, estavam no contexto, sabe? Para que as 12 tribos, para que a promessa acontecesse. Sabe, pastor Bruno, se vocês me perguntarem, era da vontade de Deus que fosse assim? Irmãos, Deus ele sempre vai apontar um homem e uma mulher. Ele nunca vai apontar um homem, uma mulher e uma concubina. Um homem e 2 mulheres. Foi permitido, mas não que fosse a vontade de Deus naquela forma ali. E todas as vezes que nós vimos isso acontecer, o que gerou? Problemas, morte, porque não foi assim no princípio. Deus criou lá o Adão e depois Deus foi lá e criou a Eva, ok? E falou, ó, agora ambos serão uma só carne, tá bom? Então, Jacó já estava num contexto muito difícil e ainda havia um desprezo. Irmãos, o que gerou ali naquela situação? A que era desprezada, sabe, ela abundava em fertilidade e aquela qual era protegida, amada, mais cuidada, mais bem tratada, esta vivia um estado de esterilidade. Raquel era estéril. Então, mais uma vez, eu quero reforçar para que você não se esqueça, no processo do cumprimento da promessa, áreas em nossas vidas podem se passar por um tempo de esterilidade. Isso não quer dizer que serão assim ou que será assim eternamente. Deus, ele cumpre, porque como foi já até pregado aqui, ensinado,
né, ou será, na verdade, ensinado aqui, né, também de Raquel, irmãos. Vai sair ali uma linhagem extraordinária, tá bom? Então, ela faz parte do cumprimento dessa promessa. Enfim, irmãos, passamos aqui, conhecemos Lia, conhecemos Raquel, uma muito fértil, outra estéril, tá bom? Ambas começam a competir entre si, e aí, no verso 19 do capítulo 30, anota aí na sua Bíblia, no verso 19 do capítulo 30, existe toda uma história ali, você pode ler depois, mas diz assim o texto: Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Ok? Então aqui nasce, né? Aqui o início da tribo a qual nós vamos estar falando aqui de fato, tá bom? Fiz essa introdução para que você entendesse um contexto de esterilidade, tá bom? Um processo que acontece até que o cumprimento, né, ou parte do cumprimento daquilo que Deus estava para fazer pelos hebreus, por Israel, tá bom? Se iniciou. O verso 19 do capítulo 30 vai narrar, o 19 e o 20 vai narrar o nascimento de Zebulon. E aí eu quero fazer uma leitura desse estudo com os irmãos. Zebulon foi o 6º filho de Jacó e Lia. Seu nome significa habitação, a partir da raiz da palavra que significa habitar de forma exaltada. A esperança de Lia, irmãos, era que com o nascimento desse outro filho, sabe, Jacó a honrasse. Jacó agora passasse a morar com ela. Era o 6º filho de todo um processo a qual ela tinha dado a ele. Lembrando que, irmãos, gravem isso também, os filhos da concubina também eram contados como filhos da esposa titular, ok? Os filhos da concubina, se tivermos aqui alguém participando do estudo que não saiba, né, o que é concubina, né, era aquela serva, a criada que morava na casa, a qual, entre um acordo do esposo e da esposa, aquela criada, ela era dada ao marido como esposa, ok? Melhor, como esposa não, irmãos, como concubina, para que ele pudesse gerar filhos com ela. Mas aqueles filhos eram postos como da primeira, da esposa, tá bom? Tanto é que Raquel e Lia deram concubinas, deram suas servas a Jacó. Todos estão entendendo em nome de Jesus? Amém? Vamos dar continuidade. Então, Lia, ela tinha essa esperança, ok? Mas, irmãos, não foi o que aconteceu. Jacó continuou amando Raquel e a vida seguiu, tá bom? Vamos dar continuidade à leitura. Jacó profetizou, isso já depois, né? Já eles mais velhos, tá bom? Jacó já morando no Egito, já na sua velhice, próximo à morte, tá bom? Vamos avançar aqui, deixa eu marcar aqui na minha Bíblia, para que vocês possam também acompanhar aí, tá? Deixa eu pegar aqui, rapidamente. Pronto. Vamos lá. Deixar marcadinho aqui. Então, está dizendo aqui, olha só. Jacó profetizou que Zebulon habitaria à beira-mar, com a sua fronteira mais distante e perto de Sidom, um importante centro de comércio marítimo. Esse mesmo rapaz, tá, que recebe o nome da mãe, sabe? Porque o nome tem significado. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Num estudo passado que eu dei aqui, eu falei sobre os significados dos nomes, né, e tudo mais. E eu me deparei recentemente com 2 pessoas, né? Eu já conhecia uma, não vou citar nomes, tá, irmãos? Por ética. E eu tomei conhecimento agora de uma outra pessoa. Receberam um nome de batismo, sabe? Vou chamar assim, tá? Um nome de registro, mas utilizam um outro nome, né? Meu nome é Bruno, tá aqui na minha certidão de nascimento, mas eu me chamo João, entendeu? Sabe? Irmãos,
nomes são importantes, tá? Lembre-se disso. Quem já viu aí o filme Nefários, né, que eu já aconselhei os irmãos aqui a assistirem, tá bom? Filme Nefários. Vocês vão assistir lá na HBO não, na Amazon Prime, vocês vão assistir esse filme, tá? Depois anotem aí, tá bom? Nefários. É um filme que narra algo sobre batalha espiritual, né? Em um dado momento, uma pessoa lá, ela vai citar assim: nomes são importantes. O nome que você recebeu é importante. O meu nome é importante, tá bom? Então, lembre-se disso. Nome aponta para a identidade, ok? Então, vamos continuar. Então, a mãe que deu o nome do filho, sabe? Olha só, habitar de forma exaltada. Quando ele vai receber a bênção do seu pai, né? Ele vai o quê? Habitar, o pai vai dizer, olha, você vai habitar em beira-mar, sabe? Você vai trabalhar nas regiões marítimas. Eu costumo lá na congregação falar, irmãos, que o pessoal da cantina, né? Ali as irmãs ali da cantina, eu brinco chamando eles de tribo de Zebulon. Porque eles eram aqueles que faziam o comércio, ok? Eles eram responsáveis pelo comércio, eles levavam, eles traziam. Então era o pessoal ali da igreja, ali, sabe? A turma da cozinha, sabe? Eu chamo carinhosamente lá da tribo de Zebulon, tá bom? Nós não somos divididos em tribos não, tá, irmãos? Fica tranquilo aí, guardem o coração de vocês, mas de uma forma muito carinhosa, eu brinco lá, falando por causa disso, tá bom? Por causa do ofício, como chamam lá o pessoal do Ministério de Louvor, né? De levitas, né? E a gente sabe que não é esse o contexto e tudo mais, mas só para fazer jus aqui. Irmãos, mais à frente, Moisés profetizou a Zebulon e a Issacar juntos, que Zebulon regozijar-se-ia em sair, e Issacar estaria em suas tendas. Os dois juntos chamariam o povo ao monte para oferecer sacrifícios de justiça. Eles também trariam a abundância do mar e os tesouros escondidos da areia. Também aqui, depois deles receberem, tá, do próprio Zebulon, receber a bênção do pai, Jacó, lá na frente agora já uma tribo formada, tá bom? Uma tribo, uma das 12 tribos. Moisés agora, já envelhecido, já libera também uma bênção sobre cada tribo, tá bom? Ele vai liberar uma bênção sobre cada tribo. E a tribo de Zebulon, irmãos, eles são destacados, sabe? Por quê? Por levar, irmãos, eles iriam, olha só, vou ler novamente aqui. Eles iriam regozijar em sair. Então, Zebulon era uma tribo mercantil, tá bom? Eles levavam e traziam tesouros, várias mercadorias. Mas junto com a tribo de Issacar, os dois juntos chamariam o povo ao monte para oferecer sacrifícios de justiça. Era uma tribo, irmãos, voltada também ao sacrifício a Deus, à busca do Senhor, sabe? Eles subiam aos montes, eles clamavam ao Senhor, eles sacrificavam ao Senhor, ok? Então, não só de fato, Lia, quando dá o nome, fala sobre que ela pensava que Jacó agora moraria com ela, vamos colocar assim. Na verdade, irmãos, o que vai acontecer é que a tribo de Zebulon, ela agora entroniza Deus. Deus agora passa a ter uma exaltação, sabe, através da tribo de Zebulon e Issacar. Eles eram responsáveis de subir aos montes e ali oferecer sacrifícios de justiça ao Senhor. A tribo de Zebulon e a tribo de Issacar, que outras pessoas vão falar a respeito dela, entronizavam a presença do Senhor, ok? Vamos continuar. Zebulon parece ter sido uma tribo fiel ao Senhor. Não há nenhuma menção do nome de Zebulon no relato de massacre em Siquém, tá? Deixa eu relatar aqui o que foi o massacre em Siquém. Havia uma das filhas de Jacó, por nome de Diná. Os irmãos devem conhecer bem a história. Quando Jacó e toda a sua caravana vão habitar na região de Siquém, ali o príncipe Siquém, né? Deixa eu achar aqui, irmãos, o texto, só para a gente poder fazer uma menção justa ao texto, só um instante aqui.
Só um instantezinho, vamos lá. Se alguém achar primeiro aí, me dá um alô aí, tá? Gênesis 34. Amém. Fechou aqui. Vamos lá. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Eu vou reduzir aqui, irmãos, para nós não termos que fazer a leitura por completo. Acontece que ali, tá? Aquele jovem, ele tem gosto por ela, mas ele comete um pecado com ela, sabe? Ele a toma à força. E quando ele a toma à força, irmãos, sabe? Ele relata isso ao seu pai. O seu pai procura Jacó com ele e tenta fazer ali uma aliança de casamento. Mas os filhos de Jacó, eles não aceitam muito bem aquilo ali. E eles tramam, eles fingem aceitar, eles fingem concordar, desde que aquele povo, os homens, passassem pelo ato da circuncisão, ok? Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão, né, irmãos? Bênção pura, amém? Operação de fimose, amém? Amém? Estamos em adultos aqui, né? Uma operaçãozinha, tá bom? De fimose. Ok. Só que, irmãos, não era no hospital. Ao terceiro dia, o estado de febre e inflamação era muito grande. E eles já eram adultos, ok? Eles já eram adultos. A prática dos hebreus era fazer isso com as crianças ao 8º dia de nascidos, tá bom? E agora aquele povo já era adulto, os homens eram adultos. Quando eles já estavam fracos ao terceiro dia, tá bom? 2 dos filhos de Jacó invadem o local, sabe? Vamos falar assim, invadem o bairro e matam todos os homens. Todos os homens. Depois de matar todos os homens, eles pegam todos os animais, as riquezas do lugar, eles saqueiam o lugar. E não há menção na Bíblia, irmãos, que a tribo de Zebulon, tá bom? Que a tribo de Zebulon, ela fez parte disso, tá bom? Não há menção, tá? Pastor, eles poderiam estar juntos? Poderiam estar juntos, mas nós não podemos afirmar isto. Tanto é que na bênção de Jacó aos seus filhos, Jacó vai citar os 2 filhos principais que participaram disso. E Zebulon não é citado entre eles, ok? Então, Zebulon, irmãos, não participa de forma velada daquele massacre, mostrando o quê? Que eles tinham um proceder também diferente. Da mesma forma, quando nós vamos ver, quando José é vendido ao Egito, nós vamos ver ali Rubens, Judá, nós vamos ver ali os irmãos confabulando o que fazer com José, mas nós também não vamos ver Zebulon sendo acusado ou apontado. Pastor, talvez fosse um irmão, o 6º irmão, sabe, daqueles que estavam ali, talvez tinha uma voz menos ativa. Irmãos, fato é que foram menos participativos naquele pecado, ok? Vamos dar continuidade. Então, eu falei aqui que eles não tiveram, né, essas atribuições. E eles não são também, irmãos, a tribo de Zebulon não é mencionada na rebelião que houve no deserto lá com Moisés, ok? Quando houve aquela rebelião lá, sabe, Corá, Datã, Abirão e todos aqueles povos fazendo aquela grande rebelião contra Moisés, a tribo de Zebulon, mais uma vez, não é citada entre eles. Eles não estavam entre aqueles que se rebelaram. Irmãos, entenda bem, o lugar de uma habitação exaltada, sabe, não pode ser exaltada em si mesma, precisa ser exaltada no Senhor. E aquele a qual pretende exaltar ao Senhor, sabe, glorificar, engrandecer, bendizer ao Senhor, ser colocado como aqueles que oferecerão adoração e sacrifícios ao nosso Deus, irmãos, não pode estar envolvidos nesse tipo de coisa. Não pode, irmãos, estar relacionados a isso.
sabe? Então, eles romperam com isso. Houve uma rebelião, eles não foram participantes daquela rebelião. E por isso nós vamos ver que eles se destacam e se destacam cada vez mais. Vamos dar continuidade aqui. Durante o tempo dos juízes, Zebulon lutou tanto com Débora e também com Gideão. Na hora da convocação, que Débora faz a convocação, sabe, juntamente com Baraque, para que descessem a batalha, ali a tribo de Zebulon se apresenta para a batalha. Pastor, quer dizer que eles não eram só homens do mar? Não, irmãos. Eles eram extremamente hábeis na batalha. E os irmãos vão ver isso mais para frente. Então, grava mais uma coisa, irmãos. Sabe, eles eram adoradores, eles prestavam serviço de sacrifício ao Senhor, eles fugiam das rebeliões, mas eram pessoas, irmãos, que tinham um senso de justiça. Eles eram as pessoas que estavam prontos para a convocação à batalha. Quando Débora faz uma convocação através de Baraque, lá estava a tribo de Zebulon. Quando Gideão faz a convocação, lá estava a tribo de Zebulon. Eles não se isolavam à beira-mar, eles não se escondiam nos seus navios, mas eles desciam para a batalha. A tribo de Zebulon, sempre que era requisitada, eles se apresentavam e falavam: eis-me aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos dar continuidade aqui. Também, irmãos, Elon, o Zebulonita, julgou Israel por 10 anos, também no livro de Juízes. Vai estar narrando ali que houve um juiz chamado Elon, tá bom? A qual ele julgou Israel por 10 anos. Então, a tribo de Zebulon teve um papel de destaque, teve um juiz, sabe, vindo daquela tribo que durante 10 anos direcionou o povo de Deus. Deixa eu achar uma anotação que eu fiz aqui, só um instante. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 12, o verso de número 32. Diácono Jefferson, o senhor pode ler para a gente, por favor? 1 Crônicas 12, verso 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, soldados experientes, preparados para a guerra com todo tipo de armas de guerra, para ajudar Davi, totalmente encorajados, 50.000. Irmãos, vou falar para os irmãos. Olha, Issacar e Zebulon caminhavam juntos ali. A palavra foi: olha, vocês vão estar à beira-mar, você vai estar para a saída, e seus irmãos, Issacar, estará sobre tendas. Isso aqui, irmãos, também tem um contexto, tá? O que é, pastor, habitar em tendas? O que é estar? É como se estivesse debaixo da proteção de alguém, como se Zebulon exercesse uma autoridade de proteção sobre Issacar. Irmãos, isso aqui tem um contexto que aponta para nós também, tá? Quando a Bíblia vai tratar sobre isso, tá bom? Ok? Isso tem um contexto. Era como se eles fossem, Issacar, que não é o meu tema aqui, vai apontar para um direcionamento gentílico, ok? Dos gentios, ok? Já Zebulon estaria sobre aqueles que anunciaria, sabe? Seria como Cristo vindo, né? Através de Israel, através dos judeus e nos alcançando. Tá bom? Então, fica aqui só para a gente poder caminhar um pouco mais. Então, o verso 33, que o nosso irmão leu, irmãos, diz o seguinte: olha, Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra. Irmãos, não eram algumas armas, mas o texto está dizendo com todas as armas de guerra. A tribo de Zebulon, irmãos, era extremamente habilidosa na batalha. Você quer ir à guerra? Queria ir à guerra, sabe, com alguém? Pastor, eu vou para a batalha, estou sendo convocado para ir para a batalha. Quem eu chamo para ir comigo, irmãos? Olha, toca a trombeta e chama a tribo de Zebulon. Vou te falar,
eles não fogem da batalha. E eu vou te falar, eles não vêm com poucas armas, não, irmãos. Eles vêm municiados. Eles vinham preparados. Pastor, e eles mandavam quantos? 5 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil? Não, irmãos. Olha só o que eles faziam, irmãos. Está dizendo aqui, olha, 50 mil treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. Irmãos, isso aqui é poderoso demais, eu me alegro, sabe, com essa palavra aqui, olha. Eram pessoas extremamente hábeis, obedientes ao chamado, ok? E eles vinham, sabe como? De todo o coração. Na convocação à batalha, eles se lançavam de verdade. Sabe aquele irmão, aquela irmã que entra contigo na batalha, que ora junto, aí a gente brinca, fala assim, poxa, isso aqui, ó, parece até que é da tribo de Zebulão. Sabe por quê? Porque fecha na oração. Irmão, são características, entenda bem, tá? Não tem nada a ver de participar de tribo, não. São características, Hoje aqui, 3 da tarde, tinha um grupo aqui, fazendo uma chamada de vídeo, uma convocação para oração. Eu não pude entrar, porque eu estava em um compromisso de trabalho. Mas o coração, sabe como é que fez? Batendo para o Senhor, o que deve ser, meu Deus? O que deve ser? Esse povo está guerreando em que batalha? Sabe, irmãos? A tribo de Zebulon, quando era convocada, irmãos, eles vinham. Sabe? E nós precisamos aplicar essas características em nós, porque não estamos aqui apenas para ter um contexto histórico. A validação do que eles viveram, irmãos, precisa servir de um exemplo para nós. Nós estamos vendo aqui a nossa irmã abençoada aqui, eu brinquei com ela no início ali. Falei, ó, a irmã está assistindo o estudo e fazendo janta. Sabe o que é isso, irmãos? Era como Neemias, né? Lá com o povo erguendo os muros, né? Numa mão, irmãos, lá a colher, né? Botando massa, sentando tijolos, e na outra mão a espada. Sabe? Então, era um povo que estava assim, olha, nós estamos aqui para o que der e vier. Irmãos, estamos com essa necessidade. O evangelho de Cristo pregado e anunciado para este tempo tem a necessidade, não Cristo a necessidade, não Cristo, não Deus, não há falta alguma neles porque eles são perfeitos, mas nós, a igreja de Cristo, temos essa necessidade, irmãos, de entendermos que, primeiramente, o nosso comportamento, sabe? Quando vai falar da mudança na mente, irmãos, a mudança na mente, ela muda o nosso comportamento. Entenda bem, não tem como meu corpo começar a fazer uma coisa se a minha mente não entende. A tribo de Zebulon entendia que quando eles eram convocados para a batalha, olha, não mandem poucos homens, não mandem gente destreinadas, não mandem pouco poder bélico, mas mandem, irmãos, pessoal, sabe, forte, de coragem mesmo, e que estejam lá de todo o coração. É um exemplo, é algo que nós, como igreja de Cristo, precisamos absorver, irmãos, nos lembrarmos da tribo de Zebulon e falar, quando eu for convocado para a batalha, irmãos, eu vou botar a mão na espada, eu vou sacar minha espada, minha arma, e vou à batalha, no nome de Jesus. É assim, irmãos. No início aqui eu pedi a oração, né, pela família do nosso irmão Tiago, né, é conhecido carinhosamente por todos nós de TG, né? Então, um mal assim, que ninguém esperava. Uma tarde, um telefonema. E aí, daqui a pouco chega o telefonema, o que nós fazemos? Irmãos, vamos orar. Já levaram ao hospital? Já levaram ao hospital. O que nos cabe? Agora orar. Famílias, estão precisando de alguma coisa? Sabe, há uma possibilidade de eu ir prestar algum atendimento? Não, pastor, não pode entrar, não vai ser útil, sabe, pelo contrário. Então, o que nós nos propomos a fazer? Grupo, vamos orar. Irmãos, vamos orar. É assim que nós entramos na batalha. Sabe, é assim que o crente se propõe a batalha. Sabe, não é no discutir, não é no gritar, não é nada disso, irmãos. Mas é dobrando os nossos joelhos, orando, clamando, nos compadecendo uns dos outros. Zebulon atendia o chamado, irmãos. Quase que eu atendo a chamada de vídeo hoje, não foi possível. Mas uma hora que você for convocado para orar com alguém, orar por alguém, irmão, sabe, não falar, não dá, não posso, não dê uma desculpa. Se de fato houver a possibilidade, irmãos, atenda o chamado, sabe, e vá à batalha no nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Vamos dar uma continuidade aqui, irmãos. A hora que... Deixa eu tentar ver a hora aqui, que é a hora que voa. Eu não consigo ver a hora, não. Meu relógio aqui está parado atrás. Quem tem horas aí, irmãos? Alguém tem horas aí, irmão? 9h23. Vai. 9h20. Meu Deus do céu. 7 minutos para acabar? 7 minutos para acabar, né, irmãos? Vamos lá. 7 minutinhos para acabar. Vamos correr. Vamos lá. Então, falamos aqui, né, que eles vieram, né, 50 mil homens da tribo de Zebulon vieram para ajudar Davi em Hebrom e servi-lo de todo o coração. Isso não foi dito sobre qualquer outra tribo. Eles também trouxeram suprimentos para a festa da coroação do rei em Hebrom. Eles trabalhavam também, né, irmãos? Eram mercantilistas, trabalhavam com comércio. Então, vamos acrescentar armas, coragem, homens habilidosos, irmãos, e mantimentos, suprimento. Sabe? Quem é da tribo de Zebulon, sabe, ó, é suprimento. Sabe? É suprimento. Oh, glória a Deus, irmãos. Os irmãos oraram pela minha vida. Os irmãos intercederam pela minha vida enquanto eu estive acamado. Sabe? Irmãos, sabe? Houve oração e houve suprimento também. Sabe? Eu sou testemunho de como eu fui alcançado de uma forma extraordinária. Como a minha casa foi alcançada de uma forma extraordinária. Sabe? Então eu olho para a Bíblia, eu falo, tem exemplo disso na Bíblia, gente? Tem exemplo disso na Bíblia. Sabe? Eles levavam também diante da necessidade, diante, sabe, das festividades, sabe, diante da coroação do rei, eles estavam lá para honrar. A tribo de Zebulon honrava. Vamos seguir. Quando Ezequias realizou a sua Páscoa, homens de Zebulon submeteram-se e vieram a Jerusalém. Vamos continuar. Apesar de Moisés ter profetizado que Zebulon habitaria beira-mar, sua herança na terra sob Josué não fazia fronteira com o mar da Galileia ou com o Mediterrâneo. Ezequiel inclui Zebulon com as tribos que receberam uma nova herança na terra, especificando-lhes um território entre Issacar e Gade, como escrito em Ezequiel 48. Depois você lê lá. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu seguir aqui. Vamos lá. Nessa alocação das tribos por Ezequiel, Zebulon finalmente tem uma fronteira com o Mediterrâneo. Portanto, Zebulon um dia herdará a costa marítima que lhe foi prometida. Irmãos, as tribos, elas estão espalhadas, né? Não se sabe mais o que aconteceu com elas no nosso tempo presente, ok? Mas, mesmo quando Moisés, ele determina onde Zebulon, a tribo de Zebulon ia habitar. Depois vem na partilha de terras em que Josué faz, Zebulon não fica com a parte do mar. Mas quando vem o rei Ezequiel vem e profetiza, né, que o Mediterrâneo, né, seria devolvido, sabe, à tribo de Zebulon. Ou seja, irmãos, aquilo que foi prometido em algum momento foi perdido, mas a promessa de Deus, ela continua repousando. Sabe, a promessa é, eles habitarão, eles tomarão, serão deles, eles vão habitar ali. Tá? Vamos seguir. Na profecia de Ezequiel sobre a Nova Jerusalém, Zebulon está situada em uma das portas do sul da cidade, juntamente com Issacar e Simeão. Irmãos, para quem não... Não, é assim, deixa eu falar rapidamente. Vou fazer um rabisco aqui. Tá? Pastor. Opa, fala comigo. Se o senhor tiver muito conteúdo, o senhor estende. A semana que vem não tem problema. Tá? Porque tá muito bom o senhor sair correndo assim, atropelando. Tá muito bom. Se não der, o senhor pode estender para a semana que vem. Tá? Eu não sei como é que funciona aí, irmãos. Eu não sei se tem que ir a concordância, como é que funciona, não. Vocês decidem o mistério aí. Eu tô numa correria mesmo aqui Tô pulando algumas referências para poder ganhar tempo. Se não der, eu vou continuar de semana que vem. Tá muito bom. E interagir. Não corre muito.
Mas e a programação da semana que vem? Aí já tem alguém agendado. Aí eu Gente, eu falo, eu convidei, semana que vem eu peço ela para ser na outra semana, não tem problema. Pastor, o que acontece? Quando fala das tribos, não tem como. O senhor está correndo muito, entendeu? Quando fala das tribos, tem que dar tempo mesmo, entendeu? Porque tá gostoso. Tá falando das tribos, aí o senhor acaba correndo, não tem como a gente comer tudo de uma vez só. Não, gente, é dentro. Deixa o pastor à vontade, Ele está dando aí o estudo, deixa ele dar. Em nome de ficar à vontade, pastor. Então tá bom, irmãos. É porque como eu participo pouco, eu fico com medo de ferir alguma, entendeu? Algum caminhar dos irmãos. Então, eu vou, se houver aqui uma concordância, e a irmã que convidou o próximo, né? Ela tá ali garantindo ali que é possível, tá bom? Eu já vou preparar aqui e encerro até para os irmãos irem aos afazeres, né? E na terça-feira a gente continua e vai faltar só poucos detalhes, tá bom? Mas eu queria falar uma outra... Isso, Diácono Jefferson, vamos lá. Pode fechar essa parte aí que eu fiquei muito curioso do Sul, se tiver concordância. Vamos lá, fechar nessa parte do Sul e a gente retoma semana que vem, é isso? O bom seria se fosse hoje. Bom seria se fosse hoje. Eu não vou conseguir hoje, não. Tem um mistério já marcado para daqui a pouco. Amém. Entendeu? Mas terça-feira eu consigo. Por isso que eu estava também acelerando aqui. Mas semana que vem eu consigo. Tá bom? Eu só queria fechar em algo aqui com os irmãos. Tá? Deixa o vídeo da nossa irmã. Isso, voltou ali. Vamos lá. Vou deixar marcadinho aqui. Irmãos, as 12 tribos, tá? Elas, quando você olha no mapa, eu não fiz um mapa hoje aqui, mas eu vou ajustar um mapazinho para a próxima terça-feira. Elas vão apontar para uma cruz, sabe? A forma como as tribos, elas vão ficar divididas, aí eu vou trazer elas divididinhas semana que vem, então, para os irmãos. Elas apontam para a cruz. É muito interessante isso, sabe? Vocês vão ver que a tribo responsável pela adoração, ela fica de cara para o santuário, irmãos. Eu não sei nem, né? A irmã deve ter falado. Ela fica assim, irmãos, de frente para o santuário. As coisas que foram... por isso que o Antigo Testamento é a sombra, né? É a sombra do Novo, né? Ela vai refletir, ela vai apontar para tudo que vai se cumprir no Novo Testamento, né? A cruz de Cristo, irmãos, ela que, poxa, mas por que a cruz, sabe? Ele poderia ter tido outro tipo de morte e tudo mais, sabe, irmãos? Mas quando você olha lá atrás, a forma como as tribos estão distribuídas, irmãos, elas vão apontar para uma cruz, tá bom? E aí eu trago, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou trazer direitinho para os irmãos a divisão delas, tá bom? Para a gente poder estar fechando aí, tá? Vamos lá. Já deve ser 9h30 já. Jesus. É porque hoje é um compromisso com a família, irmãos. Aí não dá para eu adiar, não, tá bom? Mas vamos... Eu só vou fazer mais uma leitura aqui, tá? Quando Jesus iniciou seu ministério, foi para a região de Zebulon, cumprindo a profecia de Isaías 9, que o povo que andava em trevas veria uma grande luz. E aí tem um mistério aqui extraordinário que semana que vem então vou falar para os irmãos, tá? De Isaías, de Isaías capítulo 9. Tá bom? Essa profecia aqui, sabe? Jesus indo até a terra de Zebulon. Ok? Para os irmãos verem, né? Às vezes a gente pensa que, não, Zebulon apareceu só... Quem é Zebulon? Zebulon é só o filho de Jacó, né? E acabou ali, irmãos. A Bíblia, ela vai discorrendo, e a tribo de Zebulon, ela vem fazendo um acompanhamento extraordinário. Ela não some do cenário, entendeu? Até em Jesus Cristo, uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia, tá bom? Ela vai se dar, tá bom? Naquela região. Ela tem o seu nome mudado,
tá bom? Ela tem o seu nome mudado na época de Jesus, mas historicamente é a mesma região. Por isso que eu falo para os irmãos, nome, tá bom, irmãos? Nome, lugares, tá? Eles são importantes, tá? Eles são importantes. A Bíblia, ela não marca um lugar, irmãos, porque por mero capricho. Jesus, quando ele cita um lugar, quando Jesus ele cita uma casa, quando Jesus ele cita uma rua, quando a Bíblia vai citar uma tribo, uma situação, irmãos, existe uma riqueza por trás daquilo ali, tá bom? Para nós, sabe, aqui, né, que moramos e não estamos inseridos dentro do contexto histórico, para nós, muitas vezes, vai soar somente como mais uma coisa assim, casual, aconteceu e legal, segue a vida. E aí nós não vamos pegar o que de fato espiritual existe ali, tá bom? Então, entenda bem, quando nós olharmos sempre para a Bíblia, vamos olhar sempre com essa ótica, tá bom? Quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, aquilo que ali está, irmãos, está ali não por um acaso, está ali porque por trás daquele contexto, irmãos, conta uma história. E aquela história é o que de fato vai trazer sentido para nós. São as águas, os tanques, sabe? As fontes, as cisternas, sabe? Tudo isso está dentro de um contexto que nós vamos ler. É uma cisterna. Nós vamos ler, é uma fonte. Nós vamos ver, é um lugar. Ok, pastor Bruno, é um lugar. O Amapá é um lugar. Mas existe uma história. E a história do lugar explica o porquê daquelas palavras. Explica o porquê da atitude das pessoas daquele lugar. Tá bom? Compreenderam isso? Vamos encerrar por hoje, em nome de Jesus? Tá bom? E eu vou cumprir o meu compromisso com a família. Tá bom? Missionária Lilian... Ou a palavra de quem é de direito? Agora eu quero mais. Mas é benção, pastor, é benção. Então, semana que vem, o Senhor dá continuidade, né? Em nome de Jesus, está todo mundo aqui agora querendo saber mais da tribo de Zebulon. Muito bom estudo, muito bom. Eles estão extraordinários. Não é rápido, não, a gente quer detalhe por detalhe. Amém, pastor. Que Deus continue abençoando, dando essa sabedoria para o pastor, né? Conduzindo a gente ao caminho de Zebulon. Vou mandar um abraço pro meu pastor presidente. Eu vi que ele entrou no link ali. Parece que o pastor Dário, acho que está por aí também. Ô, meu pastor, um abraço pro senhor também. Tá bom? Eu vi, apareceu ali, ó. Pastor Dário entrou. Deve estar por aí, ele aí. Deve estar por aí. Tá bom? Deixar um abraço para ele aí. Tá bom? Eu não estou conseguindo ver o pastor Dário. Eu não estou conseguindo ver. Pastor Dário, o senhor está por aí? Apareceu escrito ali para mim, né? Não sei se ele entrou e saiu, não sei como é que foi, não. Mas apareceu ali, ó. Né? O número, sabe? O pastor Dário entrou. Ou não sei que tem outro Dário aí, né? Mas, missionária, toma a palavra. Amém, amém. Então, vamos orar, né, pelo lado do pastor Bruno, né? Em nome de Jesus, está aí o pastor Wellington. Vou pedir o pastor Wellington para estar orando, né, pela vida, né, e pelo lado do pastor Bruno, né, como sempre, aquele que está dando o estudo, a gente intercede pela vida, porque a gente sabe que quando é direcionado por Deus, pela palavra, a gente sabe a fúria do inimigo, mas o inimigo já caiu por terra, né, todo o levante do inimigo. Pastor Wellington, pode estar orando. Pastor Wellington, ora pela vida do pastor Bruno. Vamos orar então em nome de Jesus. Amadíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Senhor, porque tu és maravilhoso, ó Pai amado, e não há outro fora de ti. Senhor, nesse momento entregamos, meu Senhor, o teu servo em tuas mãos, ó Pai amado. Toma o nosso pastor, meu Pai amado, toda a casa do teu filho, a família, meu Pai amado, nós colocamos nas tuas mãos, meu Senhor. Pai querido, muito obrigado, meu Senhor, por tudo que ouvimos e aprendemos, meu Pai amado, por esse estudo maravilhoso, meu Senhor. Continue, Senhor Deus, abençoando a vida do teu servo, o ministério, tomando, meu Senhor, nas tuas mãos, ó Pai querido.
Meu Senhor, toma cada um, Senhor Deus, que entrou, que ouviu e aprendeu, Senhor Deus, mais da tua palavra, meu Pai querido. Glória a Deus. Amém. Ficou meio mudo, mas amém. Amém, povo de Deus. Então, na próxima terça-feira, não faltem, porque Maná é grande. Isso aí, a foto. Quem vai tirar a foto? Já tirei um porque o monte. meu descarregou. Tirei um monte. Bom que ainda Tiraram já? Vanessa, eu falando. Tirei um monte. Vanessa, não Mas perde eu o clique. falando, boca aberta. Caraca, Vanessa. Pegou a desprevenida, olha só. Vanessa, tu não perde o clique. Faz outra, gente. Dá um sorriso aí, ó. Isso, sorrisão. Aí.